Os povos e comunidades tradicionais são definidos na legislação como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. E seus territórios tradicionais representam os espaços necessários à sua reprodução cultural, social e econômica, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária. A força ancestral nas tradições de matrizes afro-indígenas aponta para um saber milenar na preservação ambiental e do patrimônio histórico-cultural no Brasil. É dessa raiz que ecoa a voz da Mãe Cela de Oxóssi. Tem um ditado bem antigo, que todo mundo sabe, que diz assim: eu ecoci, eu orixá. Sem folha não há orixá. Porque o orixá é responsável pela vegetação, é o sangue. Junto com a sangue vem o Oxóssi também, que é santo de mato. Vem algum, que é algum de mato de estrada e tudo mais. Contudo, que você vê que cada orixá tem a sua folha, Possi-Oê, sem folha, Possi-Orixá, não tem orixá. Podcast in Tree. Porque meio ambiente é vida. Olá, estamos de volta com o Podcast em Tri. Sou Gabriel Rodrigues e no episódio de número 64, nossa convidada é a professora Margarete Maia, mestra em Desenvolvimento Sustentável e doutora em Ecologia, Teoria e Aplicação. No tema de hoje, vamos tratar de alguns pontos que conectam a legislação ambiental e o histórico de resistência das comunidades tradicionais na preservação da biodiversidade e no enfrentamento às mudanças climáticas. Seja bem-vinda, professora. Olá, saudações ao ENCT in Tree. Quero agradecer pelo convite e manifestar a minha alegria em participar de mais um podcast com vocês. Orixás, inquices, voduns e encantados representam a força da natureza e orientam a continuidade ancestral africana e indígena a partir de saberes que são alvos constantes do racismo ambiental e religioso. Esse contexto nos leva à seguinte pergunta: qual o impacto da legislação brasileira em relação às comunidades tradicionais que atuam na conservação de áreas verdes? Para falarmos sobre a legislação ambiental que ancora ou dá suporte às áreas voltadas para a preservação da biodiversidade, é importante destacar o papel do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, popularmente conhecido como SNUC, que foi instituído pela Lei 9.985 de 2000 e regulamentado 2 anos depois pelo Decreto 4.340, em 2002. A lei e o decreto que instituem e regulamenta o SNUC representam marcos históricos para a conservação da biodiversidade brasileira, por meio da criação e gestão de unidades de conservação nas 3 esferas de governo: federal, estadual e municipal. Uma UC ela é definida como um espaço territorial com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos claros voltados para a conservação e com limites definidos sob um regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então, é todo um arcabouço legal voltado para a criação e a gestão desses espaços. E qual seria o papel do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza? O SNUC define uma política voltada para a criação e gestão desses espaços a nível nacional, nas diferentes esferas de governo, que inclusive prevê, em alguns casos, a possibilidade de implementação de uma gestão compartilhada desses espaços, com a sociedade civil organizada. As unidades de conservação, elas possuem diferentes categorias que são divididas em 2 grupos. Então, existe o grupo de unidades de conservação de uso sustentável,
que tem por objetivo geral compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. E a esse grupo pertence as categorias de áreas de proteção ambiental, que são as APAs, de domínio público e privado, as reservas extrativistas de domínio público, as reservas de desenvolvimento sustentável, também de domínio público, a RPPN, ou Reserva Particular do Patrimônio Natural, que, como o próprio nome diz, é de domínio privado, as reservas de fauna de domínio público, a floresta nacional de domínio público e as áreas de relevante interesse ecológico, ou ARE, que é de domínio público e ou privado. No outro grupo estão as unidades de proteção integral, que tem por objetivo geral preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais e biodiversidade. As mudanças climáticas já são uma realidade no Brasil. Qual outro mecanismo na legislação tem sido relevante na preservação da biodiversidade nativa, professora? Acrescenta-se também o Código Florestal, né, que é a lei, foi instituído pela Lei 12.651, em maio de 2012, e que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. O Código Florestal, ele também contribui e potencializa a manutenção de áreas para a preservação da biodiversidade, por meio da instituição das reservas legais e das áreas de preservação permanente nos imóveis rurais distribuídos em todo o país. Então, as áreas de preservação permanente, as conhecidas como APP, e as reservas legais, deixando bem claro, não são unidades de conservação, né, fazem parte de uma outra estratégia, de uma outra legislação, que é o Código Florestal, mas elas contribuem sim para a preservação da biodiversidade. E tanto que no próprio Código Florestal, ao conceituar em um de seus artigos esses espaços, né, as APPs e as reservas legais, ressaltam a sua função, né, tanto da APP quanto da reserva legal, para preservar a paisagem, os recursos hídricos, a estabilidade geológica e a biodiversidade, no caso da APP, facilitando o fluxo gênico de fauna e flora. E no caso das reservas legais, no Código Florestal também está conceituado e explicitado a sua função na promoção da conservação da biodiversidade, também para o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Além dos desafios que encontramos para a manutenção dos territórios e dos saberes afro-indígenas, este é um caminho de luta pela efetivação da legislação em comunidades que têm um longo histórico de preservação. Apesar da criação de unidades de conservação constituir uma estratégia altamente relevante para a proteção e conservação da biodiversidade no Brasil, se essa estratégia não for implementada com base em estudos minuciosos e de forma participativa, com controle social, essa estratégia pode gerar conflitos sociais devido especialmente à sobreposição de UCEIs, que são unidades de conservação, especialmente as que vedam a ocupação humana, com territórios tradicionalmente ocupados por povos e comunidades tradicionais. Em relação a esse tema, povos e comunidades tradicionais, sugiro a leitura da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, do Decreto 6.040 de 2007. Nesses casos, ocorrem problemas e conflitos que dizem respeito à aplicação das políticas ambientais e agrárias. Os conflitos em áreas de conservação trazem impactos não apenas para a natureza, mas também para o bem-viver dos povos tradicionais. A busca pela efetivação dos direitos à terra é um objetivo fundamental para a justiça climática.
Um estudo realizado em 2015 por analistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, identificou a nível nacional a ocorrência de diversas sobreposições entre os seis e territórios de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, evidenciando a incidência desse tipo de conflito em cerca de 50% das UCs federais em todos os estados brasileiros e em praticamente todos os biomas, com exceção do Pampa e do Pantanal. O estudo indicou que em cerca de 70% das unidades de conservação de proteção integral há algum tipo de sobreposição. Os parques nacionais se destacam com cerca de 77% dessas UCs apresentando sobreposição, seguidos pelos monumentos naturais e as estações ecológicas, ambos com cerca de 66% de sobreposição, e as reservas biológicas, com 62% de sobreposição dessas unidades a territórios de povos e comunidades tradicionais. E os povos e comunidades tradicionais constituem a maioria dos grupos sociais afetados, cerca de 60%, tendo também nesse estudo sendo levantado sobreposição com territórios, com áreas ocupadas por agricultores familiares não assentados, onde ocorreu 30% de interface entre os 6 de proteção integral e essas áreas ocupadas por agricultores familiares não assentados e, em 9% do caso, uma sobreposição dessas UCs com assentamentos de reforma agrária. Assim, se essa estratégia ela não for implementada de forma criteriosa e com participação e controle social, a implementação de políticas agrárias e das políticas ambientais, especialmente do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, pode gerar uma série de conflitos com povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, suprimindo seus direitos territoriais e promovendo injustiça social. Segundo a matéria da agência pública, divulgada em agosto de 2024, um território de Jaré, localizado no interior da Bahia, foi destruído e levantou mais uma vez o debate sobre reparação. O diretor da Promoção da Igualdade Racial da Secretaria de Assistência Social de Lençóis, Wilami Ferreira, afirma que há fortes indícios de que a demolição teria sido um ato de racismo religioso. A resolução desses conflitos sociais existentes em áreas que são ocupadas, onde ocorre sobreposição entre unidades de conservação e áreas ocupadas por povos e comunidades tradicionais, passa por um mapeamento atualizado da situação dessas UCs, a nível nacional, a nível estadual, e o reconhecimento e avanços também no reconhecimento dos territórios dessas comunidades tradicionais. Porque essas comunidades tradicionais, elas exercem um papel importantíssimo na preservação da biodiversidade. Professora Margarete, qual a importância das comunidades indígenas e quilombolas no Brasil para a preservação da natureza? Os povos e comunidades tradicionais exercem um papel que é fundamental para a conservação da biodiversidade em seus territórios, uma vez que a sua relação com a natureza se baseia em práticas sustentáveis. No Brasil, eles são representados por 28 diferentes tipos de segmentos, que abrangem povos indígenas, quilombolas, fundo e fecho de pasto, que ocorrem, existem várias comunidades de fundo e fecho de pasto, geraizeiros, no oeste baiano, comunidades de terreiro, caiçaras, catingueiros, pescadores artesanais, apanhadores de sempre-vivas, enfim, diferentes tipos de categorias. De acordo com o censo do IBGE de 2022, a Bahia é o estado com o maior número absoluto de pessoas quilombolas no Brasil. São cerca de 397 mil pessoas que se autodeclaram quilombolas e representam 2,8% da população baiana.
Então, significa pensar que há um diálogo entre essas comunidades e a legislação ambiental? Povos indígenas e quilombolas é assegurado pela Constituição de 88 e conta com o apoio, a princípio, de órgãos federais, como a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e a Fundação Cultural Palmares, que possui ambas o dever constitucional de reconhecer e demarcar suas terras. Já os demais grupos ainda lutam pela formulação de políticas, de uma legislação mais representativa que reconheça seus territórios. Algumas categorias de unidade de conservação, devido à sua natureza e objetivos, a exemplo das reservas extrativistas, conhecidas como RESEX, e as reservas de desenvolvimento sustentável, RDS, podem constituir formas de acesso a direitos territoriais por parte dos povos e comunidades tradicionais, ainda que os 6 tenham suas limitações. Nós agradecemos a sua contribuição, professora Margarete. Foi uma conversa bastante esclarecedora e fica como um ótimo convite para todas as pessoas que ouvem o podcast Entri e desejam aprofundar mais sobre o tema. Chegamos ao fim de mais um episódio e para você que nos acompanha aqui, não deixe de conferir as novidades nas outras redes. Segue com a gente. Podcast Entri. Porque meio ambiente é vida.